Talvez você tinha tudo para dar errado. Acho que você já deve ter ouvido esta frase. Não sei se de alguém conhecido ou às vezes desconhecido. Mas eu lembro uma vez que alguém falou para mim que eu não ia ser nada e não daria nada na minha vida. Mas aquelas palavras não foram motivo para que eu retrocedesse e realmente confiasse ou desse crédito àquilo que aquelas palavras soaram no meu ouvido. Eu quero trazer algo do Senhor ao teu coração também, para você que muitas vezes se sente que não está conseguindo, que não está fluindo e que talvez você esteja paralisado por palavras que alguém lançou contra você. Eu não sei quem lançou palavras de maldição, de negatividade, e talvez você tenha dado crédito a estas palavras, mas eu digo para você, querido e querida, ouça o que o Senhor tem para falar a respeito de você, e não o que as pessoas dizem que você vai ser ou não vai ser. Porque se você entender que a sua vida está nas mãos do Senhor e você a entregou a Ele, então eu tenho certeza que o que Ele preparou para você, e se você está na linha, alinhado com Ele, tenha convicção que estas palavras, as palavras de Deus, se cumprirão em sua vida. Eu quero ler três versículos do Salmo 113, quando diz: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor. Talvez você tenha vindo de uma família humilde, como também eu falei bem no início. Alguém um dia lançou sobre mim palavras de maldição, que eu não seria nada, que eu não ia dar nada. Só que as palavras de Deus para minha vida era totalmente diferente. E eu não levei em consideração aquilo que falaram de mim. Mas quando aprendi diretamente na Bíblia a palavra de Deus, eu entendi que eu sou aquilo que Deus escolheu por Ele mesmo para mim ser, não aquilo que os homens queriam colocar sobre mim. Ele pode te levantar do pó, você sendo necessitado, e erguer qualquer pessoa que esteja no estado de lixo, pobre em suas mentalidades, em seus conceitos, em suas ideias. Essas pessoas, querido, que nós vemos muitas vezes nas ruas, caídos, bêbados, e muitas vezes dominado por uma série de espíritos, essas pessoas podem sim se levantar e sentar na mesa com príncipes e, quem sabe, até se tornar príncipes também, como nós vemos no caso de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era um fazendeiro, um criador de ovelhas, e Davi era o seu pastor daquelas ovelhas, um simples rapaz, um jovem que pensava talvez em sua mente que o futuro dele seria estar ali cuidando daquelas ovelhas, mas como eu já disse mesmo em um áudio e vídeo anterior, ou alguns desses anteriores, eu citei e disse aquela era a visão de Davi. Porém, o que Deus enxergava para Davi era algo totalmente diferente. E Davi se tornou o maior rei de Israel, que ainda hoje é citado em diversas religiões no mundo. Todas as religiões citam Davi como um rei único sobre Israel.
Se você for ler sobre a história de Israel, Davi está entre ou ele é, na verdade, foi o maior rei da história de Israel. Tiveram outros, é claro, mas ninguém se comparou a Davi. E, inclusive, nós vemos o próprio Cristo nascer da raiz de Davi. O próprio Cristo Jesus nasceu da raiz de Davi. E tantos outros homens, como em algum momento também, nós ouvimos, dos cegos e outros, que chegaram e gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Esses homens, eles entendiam por isso que Jesus vinha da raiz de Davi. E nós vemos a história de Davi e nós olhamos hoje quem era aquele simples rapaz que Deus havia escolhido para ser rei de Israel. Eu digo agora para você, você pode ser jovem, adolescente, uma mulher já casada, um homem já casado, que talvez esteja olhando para os erros e para as circunstâncias que você cometeu e talvez você esteja apenas a pensar e se angustiar com a situação que você talvez criou. Mas lembre, querido, a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levanta, o Senhor o conduz, nada, absolutamente nada está perdido. Está perdido se você quiser, mas se você quiser se erguer, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e Ele jamais vai deixar você caído. Se você colocar sua mão em direção a Ele, Ele vai te erguer, Ele vai tirar você do monturo, Ele vai fazer você sentar com príncipes, Ele vai fazer você ser príncipe no meio do seu povo, como Ele fez com Davi. Ainda que a mulher seja estéril, o Senhor diz que dá a ela uma família e faz ela feliz sendo mãe de filhos. Não há impossibilidades jamais para o Senhor. E a palavra que eu quero deixar para você, se você está num poço, levante, meu querido e minha querida. O Senhor está para te levantar. Você está aí talvez por uma escolha, talvez por uma cilada, talvez por um laço, talvez por algo que você mesmo escolheu, mas o Senhor quer te dar uma nova vida e quer fazer de você um príncipe, uma princesa, uma mulher diferente, um homem diferente, só que na vontade do Senhor e na sua disposição. Pegue esta palavra, querido e querida, tome-a para a sua vida como agora algo para te fortalecer e motivar você a caminhar e a continuar na fé, na mesma direção, na mesma gratidão. O inimigo pode ter tentado contra você e até te derrubado, mas ele jamais, querido, poderá destruir os projetos de Deus para a sua vida. Jamais, jamais ele poderá destruir o projeto e os planos de Deus para a sua vida. Guarde esta palavra e creia. E compartilhe para mais pessoas. Abençoe alguém que está precisando nesse momento ouvir uma palavra dessa. Compartilhe. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que nós possamos estar crescendo e ainda mais poder abençoar mais pessoas ainda. Compartilhe a mais pessoas, querido. Abençoe. Não deixe de abençoar. Você é um abençoador e uma abençoadora. Deus esteja contigo. E até o nosso próximo encontro.